ao 18. O tema da minha mensagem de hoje, irmão, é virando o jogo. Vou ler para vocês na versão NAA, que diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível. Vocês que Deus ressuscite os mortos, na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que eu fiz. Em Jerusalém havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, e cerrei muito dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituir um ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas que eu ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmão, só para você entender o contexto dessa passagem, aqui a gente vê Paulo diante do rei Agripa, e os judeus eles queriam a cabeça de Paulo, eles queriam matar Paulo a qualquer custo, tanto é que eles tentaram armar emboscadas enquanto Paulo estava indo diante do rei. E o que é interessante aqui é que a defesa que Paulo apresenta diante do rei é algo que a gente vê se repetir diversas vezes ao longo do livro de Atos, porque Paulo ele conta sobre o passado dele. O que é interessante nessa passagem é que Paulo tinha um passado terrível, ele era assassino, então ele tinha todos os motivos do mundo para querer esconder o passado dele, para querer esconder todas as coisas que ele havia feito no passado. Mas se ele tivesse escondido o passado dele, talvez ele teria dado poder, talvez não, com certeza ele teria dado poder na mão de Satanás. Porque Satanás podia usar o passado de Paulo para acusá-lo, para tentar envergonhá-lo e para dessa forma afastar ele de Deus, afastar ele do caminho do Senhor. Mas aqui Paulo ele tem uma atitude que muda totalmente o jogo no ministério dele. Ele vira o jogo. Ele não usa o passado dele como motivo de vergonha, mas ele usa o passado dele como motivo para glorificar a Cristo, para que as pessoas pudessem ver a obra que Jesus fez na vida dele, a transformação que fez na vida dele. Assim ele tirou todo o poder das mãos de Satanás e coloca esse poder nas mãos de Jesus, que a partir desse testemunho pôde salvar muitas mais pessoas. O que eu quero te dizer, irmão, é que às vezes pode ser que você tenha um passado que não foi legal. Talvez você tenha vindo de um caminho que você sente vergonha, mas você tenta esconder o seu passado. Você tenta cavar um buraco e colocar ele lá dentro. E aí quando você faz isso, você dá todo o poder na mão de Satanás. Porque às vezes você está sendo atormentado por coisas do seu passado. Às vezes o seu passado está tentando te envergonhar e tentando te afastar de Deus. Então o que eu te convido hoje, irmão, é que você vire o jogo, assim como Paulo virou o jogo. Que você use a sua história como um testemunho para glorificar a Cristo. Porque às vezes você acha até que a sua história é pequena, que a sua história não aconteceu tanta coisa, mas às vezes tem alguém que só precisa do teu testemunho, da tua história, por mais pequena que ela seja, para poder ser salvo por Jesus, para poder aceitá-lo. Então, irmão, eu te convido a isso, a virar o jogo, a tirar o poder da mão de Satanás e colocar o poder na mão de Jesus, para que o seu passado possa glorificar. Eita glória! Amém?